Pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula sobre atos. Olha só, então no bloco passado nós falamos dos atributos dos atos, são as características. Nesse bloco agora nós falaremos então dos requisitos dos atos, ou também chamados de elementos de formação do ato. Tá? São 5 elementos que formam o ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? Então, uma das questões que a FEPESE faz é o seguinte: dentro dos requisitos do ato, nós temos a imperatividade. Dentro dos atributos do ato, nós temos a competência. Então, a jogada é inverter aqui. Então, lembrar do Patier, Cofifomob, que daí vocês não caem na charadinha. Essa é mais básica, tá? Basta aqui olhar o método mnemônico, né? Cofifomob, Patier, não cai na charadinha. Mas nós precisamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Vamos lá, então. Os atos administrativos são espécies de atos jurídicos, tá? Por isso que eles têm também requisitos de formação, tá? Então, nós temos aí os chamados requisitos de validade dos atos jurídicos, e isso também se reflete nos atos administrativos. São 5 requisitos de formação dos atos administrativos. Primeiro requisito, nós já trabalhamos bastante sobre ele. O primeiro requisito, ou elemento de formação do ato, é a competência. O que é competência? É um conjunto de atribuições definidos em lei, atribuídos a um servidor ou a um órgão. Qual é a competência do servidor tal? Vai estar na lei. Qual a competência do DEAP? Está na lei. Então, o que é competência? São um conjunto de atribuições conferidos por lei para um servidor ou para um órgão. Tá? Então, basicamente é isso. O que mais nós temos que lembrar? Que as competências são irrenunciáveis. Por que o servidor não pode abrir mão das suas competências? Por causa do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o servidor não pode abrir mão do seu interesse, que não lhe pertence, mas o interesse que é do povo. Tá? Então, nós temos aí o princípio da indisponibilidade. Então, o servidor não pode abrir mão. Mas nós aprendemos na aula passada que existe lá no poder hierárquico os institutos da delegação e da avocação. São exceções. Tá? Existem competências que podem ser delegadas e tem competências que podem ser avocadas, desde que não sejam exclusivas. Tá? Então, lembrar que delegação e avocação são exceções da irrenunciabilidade. Então, existem situações que podem ser delegadas ou avocadas. Agora, vamos lá. Pergunta da FEPESE aqui, ó. Qual o poder que se relaciona ao instituto da delegação e da avocação? Poder hierárquico. Então, para lembrar, né, acrescenta aqui, ó, poder hierárquico, que é o poder de estruturar a administração. Tá? Então, quando vocês estiverem revisando, se tiver escrito isso aqui, vocês vão lembrar, né, que é uma charadinha da FEPESE. Beleza? Vamos adiante, então. Só pegar uma caneta aqui. Competência, então, ela decorre de lei, e a competência, pessoal, é sempre um elemento vinculado. Por quê? Porque a competência sempre vai estar definida em lei. Tá? Vocês aprenderam comigo o que é um ato vinculado e o que é um ato discricionário. Ato vinculado é aquele que não tem margem de escolha. E o que é a margem de escolha? É justamente os 2 últimos elementos do ato. Tá? Então, os 3 primeiros, ó, competência, finalidade e forma, são sempre vinculados. Ou seja, não vai ter margem de escolha nesses 3. Tá? A margem de escolha para ver se o ato é discricionário ou vinculado é no motivo ou no objeto. Certo? Motivo, exemplo, o padre foi lá pedir a autorização da rua. Certo? É a razão que ele foi lá pedir. Tá? O objeto, a autorização. Tá? Então vejam bem, determinadas situações não têm margem de escolha, determinadas situações têm margem de escolha. Quando tem margem de escolha, eu chamo de vinculado. Quando não tem, eu chamo de discricionário. Tá? Aliás, o contrário, né? Quando é vinculado, ele não tem margem de escolha, discricionário é o que tem margem de escolha.
que vocês têm que lembrar dos atos vinculados? Da licença e da aposentadoria compulsória. Lembre desses dois exemplos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Nós estamos falando da competência. A competência está aqui nos elementos que são vinculados. Ou seja, a competência de vocês como agentes do DEAP, a competência do próprio DEAP está na lei. Então não tem margem da escolha. Está lá definido, ok? A lei complementar 675 que nós vamos estudar. Então já está definido, não tem margem da escolha. As competências são legais, definidas em lei. Agora vamos lá. Pode ocorrer um vício na competência? Pode. Lembre do delegado. O delegado ele é competente, mas quando ele extrapola as competências, ou seja, ele foi além, mandou torturar o preso, ele teve um vício na sua competência. É o chamado excesso de poder. Tá? Então, quando o agente ultrapassa os limites da sua competência, nós temos o excesso de poder, que é uma das espécies de abuso de poder. Tá? Vamos lá. Então, o que vocês precisam lembrar para essa prova? Primeiro, competência, conjunto de atribuições, que ele é um elemento sempre vinculado, que decorre de lei, tá? Porque a competência ela vai estar prevista em lei, tá? Então vem da lei, ok? E ela é renunciável, mas nós temos a exceção aí da delegação e da avocação, quando a competência não é exclusiva, tá? Na aula passada nós aprendemos as 3 hipóteses quando não é possível eu delegar um ato. Quando é que eu não posso delegar um ato? Né? O que é delegar? Passar para baixo. Quando é que eu não posso delegar? Primeiro, edição de atos normativos. Cabe somente ao governador editar atos normativos. Segunda coisa que eu pedi para vocês lembrar, decisão de recursos, lembram? Tomou a decisão, foi para a instância superior, a instância superior não pode devolver, ela tem que decidir, não pode devolver. Tá? E competências exclusivas também não se delegam. Tá? São basicamente os 3 exemplos da aula passada. Ok, finalidade agora. O que é finalidade? Finalidade nós aprendemos aqui. Tá? O que significa finalidade? Para cada situação existe uma finalidade definida em lei. E existe para os órgãos públicos uma finalidade geral. Todo ato administrativo tem uma finalidade. Vamos lá. Quando o Estado de Santa Catarina nomear vocês como agentes do DEAP, tem interesse público nessa nomeação? E quando o Estado de Santa Catarina nomear alguém agente do DEAP que comprou o gabarito, tem interesse público? Aí tem o desvio da finalidade. Tá? Então o ato sempre tem que ter finalidade pública. Certo? Exemplo, fraudou uma licitação, não tem finalidade pública. Então, o ato sempre que tem uma finalidade definida em lei, exemplo, nomear alguém, remover, exonerar, tá? Agora, essa finalidade, ela está sempre prevista, que é a finalidade do interesse coletivo. Se não buscar ela, tem desvio de finalidade, que nós já aprendemos, que é um vício na finalidade do ato. Tá? Então, é o exemplo que nós decoramos desde o primeiro dia de aula, é o seguinte, é o prefeito, né, que desapropriou imóveis para passar a rodovia perto da terra dele e valorizar a terra dele. Desvio de finalidade. Certo? Fechou então. Vamos para o próximo. Esse não é forte para a prova, tá? Próximo. Forma. O que é forma? É a maneira como ele se apresenta no mundo. É a exteriorização do ato. É como que ele aparece no mundo exterior. Esse ato pode ser, por exemplo, ele pode ser escrito, ele pode ser oral, ele pode ser sonoro, ele pode ser luminoso. Vários tipos de atos diferentes, ok? Basicamente, né, os principais atos são sempre escritos. Mas nós temos, por exemplo, situações aí da atuação da polícia militar, né, fazendo um gesto, apontando, chamando no apito, tá? São situações que nós temos, tá? É a maneira como o ato se apresenta no mundo, tá? Então é a forma do ato. A doutrina clássica diz que a forma do ato é sempre uma forma específica. Mesmo quando a lei não diz qual é a forma, a doutrina diz que é específica. Significa que
a competência, a finalidade e a forma são sempre elementos vinculados. Certo? Sempre nós teremos uma forma específica para os atos. Tá? O que mais que eu preciso saber? A forma é o elemento que forma o ato. Agora, formalidade não é a mesma coisa. Então, não são sinônimos. Forma é o elemento. Formalidade é uma solenidade. Por exemplo, né, a formatura dos policiais militares será numa solenidade pública, onde estará presente o governador do estado. É uma solenidade. É uma formalidade, né, no momento onde terá a formatura lá dos policiais militares. É um exemplo de formalidade. Agora, forma é a maneira como aquele ato se manifesta no mundo. Ah, ele é escrito, publicado em diário oficial? Ok. Então essa é a forma dele. Exemplo, aquele formulário da avaliação periódica de desempenho, né, do estágio probatório. Ele tem uma forma específica. Tá? Fechou? Importante em relação à forma é isso. Tá? Então posso ter aí, por exemplo, um contrato escrito e uma exceção da administração pública é um contrato verbal. Vocês acreditam que a administração pública possa fazer um contrato verbal? É possível que a administração pública possa fazer um contrato verbal. A lei de licitação traz uma exceção. Compras de pequeno valor. Exemplo, imagine que um agente da polícia civil ou um policial militar P2, né, que é aqueles que trabalham com investigação, ele vai abastecer o veículo em determinado local. Um policial federal, por exemplo, está numa investigação. Como é que se faz os pagamentos de combustível desse policial? Como é que se faz para pagar para ele ficar num hotel? Imagina que ele está perseguindo alguém numa investigação. É feito, sabe o quê? É feito um adiantamento de um recurso numa conta dele e ele vai fazer compras de pequeno valor. Até R$4.000, agora mudou o valor, né, com a nova mudança da lei de licitações, mas era até R$4.000, ele podia, né, ir fazendo pagamentos. Só bastava levar o comprovante, né, de pagamento, para prestar contas lá junto ao órgão, mas não tem problema nenhum. Teve uma situação, o meu ex-genro, ele trabalha aqui no Ministério Público Federal, e ele estava olhando um processo lá, e aí dentro de um processo ele verificou que tinha uma nota fiscal, um cupomzinho fiscal, de um policial federal que tinha sido ressarcido ali numa casa de local meio suspeito. E ele veio a questão dele, que me chamou a atenção, que ele disse assim, é possível ele comprovar aquela despesa ali? Claro, aquele policial federal, provavelmente ele estava numa investigação de uso de droga naquele ambiente ali, e ele foi como se fosse um consumidor, gastou dinheiro lá, obviamente não pode gastar muito, né, pessoal? E aí, toma uma cervejinha lá, né? E aí depois traz o comprovante, junta nos autos e tem a prestação de contas. Ele estava já num inquérito policial, né? Fez parte do inquérito ali, a investigação. Tá? Mas é possível. Beleza? Então, esse é um exemplo de esse é um exemplo de contrato verbal. Ok? Beleza? Então existe um limite. Esse limite mudou agora, tá? Porque ele é 5% do limite de dispensa de licitação, tá? Como a dispensa de licitação era 80 mil, dava 4 mil. Agora mudou o valor, né? Então tem que atualizar. Continuando. Pessoal, a questão da FEPES está aqui, ó. A questão da FEPES, assim como eu falei aqui, ó, que está na autoexecutoriedade e imperatividade, a questão da FEPES está aqui, ó, no motivo e no objeto. Tá? Então, o que é o motivo e o que é o objeto? Tá? Primeiro, é esses dois aqui que dizem se o ato é vinculado ou o ato é discricionário. Tá? Primeiro, motivo. São as razões de fato ou de direito que autorizam ou determinam a prática de um ato. Exemplo, qual a razão de fato ou a razão de direito que autoriza ou que determina que um ato vai ser feito? Exemplo, uma razão de direito. Vocês estão classificados dentro do número dos aprovados, é uma razão de direito para vocês serem nomeados. Tá? É o motivo que o Estado tem para nomear vocês. É estar dentro da lista dos classificados. É o motivo, a razão de direito que leva à prática daquele ato. Mas pode ser uma situação de fato. Exemplo, alguém resolve fazer uma obra irregular.
Essa obra irregular é uma situação de fato que precisa de um ato, que é o embargo de uma obra, por exemplo, e vai levar à prática de um ato. Então, o que é o motivo? Lembre-se disso aqui, ó. Motivo é a razão. Eles vão jogar e vão trocar, tá? Motivo é a razão que leva à administração. Qual é o meu motivo? Tá? E outra coisa importante, eu não posso confundir motivo com motivação. O que é motivação? Primeira aula, lembram? Motivação é manifestar as razões, né? Manifestar os motivos. Significa que todo ato tem que ter motivação? Sim. Qual é a exceção que não tem motivação? Nomeação e exoneração do CC. Então, a motivação é a manifestação do motivo. Por que a administração pública tomou essa decisão? Aí ela vai colocar por escrito. É a manifestação dos motivos. Tá? Então, motivação é manifestar os motivos. Já motivo é a razão. Tá? Isso aqui é sacanagem mesmo, tá? Então, motivo é elemento, motivação não é elemento. E agora, olha a situação. A motivação. Imagina um processo, tá? Vou pegar aqui só para exemplificar, tá? Imagina que isso aqui é um processo administrativo, certo? Esse processo aqui ele vai ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Motivos foram a razão de fato de direito que levaram isso aqui. Exemplo, um PAD aqui para demitir um servidor, certo? Dentro desse processo, a forma dele é escrita, tá? Aqui dentro, em algum momento, vai estar a motivação. São a manifestação dos motivos que levaram à prática do ato. Pergunto para vocês, a motivação integra qual dos elementos? A motivação integra a forma. A motivação, ela não faz parte do motivo, ela faz parte da forma. Então, a motivação fez parte da forma escrita, entenderam? Então, a motivação, ela é a manifestação dos motivos e ela integra a forma. É dentro do elemento forma, tá? Isso aqui teve uma questão que a FEPES cobrou isso, por isso que eu coloco aqui, tá? Beleza, próximo. Objeto. O que é o objeto? Objeto é o conteúdo. É aquilo que eu espero, é o efeito que eu espero. Geralmente o objeto dá nome ao ato. Exemplo, se eu quero nomear o servidor, o que significa nomeação? Se eu quero dar posse, se eu quero dar exercício, se eu quero remoção, se eu quero redistribuição. Tá? O motivo é o conteúdo. Então, se eu quero transferir um servidor de um local para o outro, o objeto é a remoção. Se eu quero levar um cargo de um lugar para o outro, o objeto é a redistribuição. Tá? Então, basicamente, o objeto é o conteúdo, o objeto é o que dá nome ao ato. Tá? Então, só para vocês lembrarem. O que a FEPES cobra? Isso aqui, ó. Vou colocar em vermelho. O objeto é o conteúdo do ato. Tá? E esse objeto, né, ele tem que ser válido. Ele não pode ser inválido, não pode ser ilegal. Ele tem que ser algo possível. Né? Não posso, por exemplo, alugar a lua, né? Tem que ser algo possível. Tem que ser algo determinado, não pode ser algo indeterminado. Tem que ser algo certo. E tem que ser algo moral. Não posso ter imoralidades dentro da administração pública, tá? Então, se tiver vício em relação a isso, o ato é nulo. Assim como a motivação. O motivo, se o motivo aqui, ó, se tem um vício no motivo, se tem vício no motivo, a razão não é real. A razão de fato ou de direito que eu usei não está certo. Exemplo, eu digo que o servidor praticou uma improbidade, né, que fez determinado fato, e o fato nem existiu. Né? Nós temos aí um motivo falso. Mas o que acontece? O motivo, se ele tem um vício na motivação, no motivo, o ato vai ser sempre nulo. Se tem um vício aqui no objeto, o ato vai ser nulo também. Ok? Tá? Então vamos lá. Basicamente, o que vocês têm que saber para a prova? Motivo, razão de fato ou de direito que autoriza a prática do ato. Exemplo de razão de fato, construção de uma obra irregular. Razão de direito, uma demissão de um servidor que praticou uma irregularidade. Tá? O motivo e o objeto podem ser discricionários ou vinculados. Então, dependendo do
do ato que eu vou fazer. Exemplo, autorização para o padre. Vai ter margem da escolha, o motivo e o objeto são discricionários. A aposentadoria compulsória e a licença, todos os elementos são vinculados. Não tem margem da escolha. Tá? Então é isso que diferencia um ato discricionário de um ato vinculado. Certo? Beleza, então. Vamos adiante. Então, o que é importante que deixa eu ver se eu coloquei. Tá. Aqui do objeto é o próprio conteúdo do ato. Ele deve ser um ato lícito, tem que ser um ato possível no mundo jurídico, tem que ser um ato, então, determinado, um ato certo, né? E tem que ser um ato moral, tá? E aqui, essa tabelinha explica esse nosso esquema aqui, ó. No ato vinculado, ó, todos os elementos estão definidos em lei sem qualquer margem da escolha. Já no ato discricionário, os 3 primeiros estão, mas os 2 últimos têm uma margem da escolha. Então essa é a diferença, ó. No ato vinculado eu não tenho margem de escolha nenhuma. No ato discricionário eu tenho escolha no motivo e no objeto. É isso que diferencia um ato discricionário de um ato vinculado, tá? Então, imagine o padre aqui, ó. O motivo e o objeto têm escolha, tá? Agora, a competência do órgão, a finalidade pública e a forma do ato de autorização não tem escolha. Agora, o prefeito tem o motivo e o objeto para analisar. Se autoriza ou não autoriza a rua, tá? Beleza? Vamos adiante, então. É possível... Oi? Deixa eu voltar ali, tá? Olha só. Então, no ato vinculado, todos vinculados. No discricionário, os 2 últimos ali não são, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei só por descargo, tá? Questões de vícios, tá? Alguns vícios. Então, por exemplo, dentro do vício competência, dentro do vício aqui, ó, alguns autores não chamam de competência, chamam de sujeito, tá? Então, vícios na competência ou vícios no sujeito aqui, ó. O principal para a nossa prova é o excesso de poder. O que é o excesso de poder? É o agente que ultrapassa, que extrapola, é o delegado aqui. Mas existem outros tipos de vício de competência. Um deles é aquele agente da Polícia Civil, que eu contei o caso do Rio Grande do Sul. A pessoa ia lá, comprou uma camiseta da polícia e se passava. Aquilo lá é um usurpador de função pública. É um vício de competência. Ele não é um servidor público, tá? Outro exemplo de vício. Se alguém compra um gabarito e a administração pública de início não toma conhecimento disso, ele vai ser um servidor público? Vai. E vai fazer atos administrativos? Vai. Imagina o seguinte, imagina que o filho de um prefeito tal aí tira primeiro lugar para fiscal de tributos municipal. E ele toma posse, entra em exercício e começa a trabalhar. E ele dele lascar lá autos de, né, lançamento de IPTU, de ISS, né, de IPTU, ISS, qual é o outro imposto municipal? ITBI. Beleza. Dele lançar ali tributos. O que vai acontecer? Depois de um tempo, sai na mídia que ele comprou o gabarito. O que é essa pessoa no mundo do direito? Qual é a situação dele? Ele é o chamado agente de fato. Ele é um agente de fato, ele não é um servidor realmente. Todos os atos que ele fez vão ser nulo? O que vocês acham? Imagina o seguinte, imagina todos os contribuintes do município que foram tributados do IPTU. Vão poder ser ressarcidos daquele tributo? Não. A única situação que vão poder, se ele agiu com dolo, se ele agiu com má fé. Fora isso, não se anula os processos. Mas geralmente, como esse cara já entrou com má fé, em algum momento ele favoreceu alguma empresa, uma tributação, e aí aquele ato é nulo. Aí dá para anular. Tá? Então, o agente de fato é o que se passa ali, que ele teve um problema no ingresso. Outro exemplo, o cargo era efetivo. E o prefeito ignora isso e nomeia como comissionado. Tem um vício aí. Tá? É um agente de fato e não vai ser um servidor realmente. Vício, agente de fato. Tá? A FEPESE tem cobrado só isso aqui. No caso anterior, não exonera. Qual? Não, ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido e vai responder a um crime aqui contra a administração ainda. Além disso, o ato que ele fez não vai... A questão toda é mais em relação aos atos que ele fez. Se ele agiu de boa fé, aí o que ele fez não se anula. Agora, se ele agiu de má fé, aquilo que ele fez anula tudo. Tá? Porque não pode prejudicar a administração por uma coisa que ele que fez, né?
Então imagina a administração tomar um prejuízo aí de IPTU de todo ano porque aquele fiscal entrou irregular. Tá? Não é assim também, né? Certo? Quem quer fazer a pergunta? Tá. Professor, no caso, uma prefeitura e uma empresa, num concurso público, cederem gabarito para as pessoas, Sim. né? Uhum. O que acontece com as pessoas que compraram gabarito? Que compraram o gabarito? Ou que ganharam? Se ele chegou a tomar a posse, primeiro, ele não chegou? Não, então contra a administração, não. Não houve ali um prejuízo comprovado. Agora, aqui ele praticou um crime penal, daí. Ele vai responder penalmente, pode responder penalmente, tá? Mas não contra a administração, ele não chegou a ser um crime... Ah, não, daí sim, daí o prefeito vai responder penalmente e o prefeito ainda vai responder improbidade. Tá? E geralmente tá junto, geralmente estão juntos, e geralmente estão presos, né? Teve um caso aqui do Oeste, que maravilha, se não me engano, que uma empresa fez isso, tá? Pessoal, inclusive um dos procuradores foi um dos procuradores que teve que fazer um PAD, foi aluno nosso aqui, tá? Daí ele me pediu ajuda em relação a o que tinha que fazer lá em relação a esse caso aí, tá? Vamos lá. Então, em relação aos vícios de competência, o único que eu quero que vocês tenham muito cuidado é com excesso de poder, tá? Continuando, vícios de finalidade, esse cai bastante também. Se desviar a finalidade, desvio de finalidade, tá? Tem que saber ali também. Forma nós vimos. Se a forma é essencial, não aproveita, o ato é nulo. Se a forma é não essencial, convalida. É isso que eu preciso saber aqui, tá? Competência é a mesma coisa. Se não é exclusiva, aproveita. Se é exclusiva e errou, anula. O ato é nulo, tá? Beleza. Motivo. Se o motivo e o objeto tá errado, daí o ato é nulo, tá? Só para você saber. Continuando então. Agora vamos adentrar no outro ponto importante. Eu vou fazer um intervalo aqui para a gente entrar na classificação dos atos. Mas vamos fazer o seguinte resuminho. O que são atributos e o que são requisitos? Atributos são qualidades. Vocês precisam saber os conceitos e os nomes. Lembre pelo Patier. Requisitos são elementos. É o COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aqui, dos requisitos, o que eu preciso lembrar? Competência são definidas em lei e são irrenunciáveis. Cada órgão e agente tem um conjunto de atribuições. Existe aqui dentro das irrenunciabilidades, nós temos a delegação e a vocação, tá? Finalidade, o ato sempre tem que buscar o interesse público. Forma é como ele se manifesta, como que o ato se apresenta no mundo jurídico. Motivo são as razões de fato ou de direito que autorizaram ou levaram a administração a atuar. E o objeto é o conteúdo do ato, é o próprio nome do ato, certo? Basicamente é isso aqui. Vocês têm que rever a ponto de saber isso aqui na ponta da língua, tá? Então, use os métodos mnemônicos, use as palavras-chave que estão aqui. Vai ajudar muito em termos de memorização, vocês não vão ter dificuldade, tá? Encerramos esse bloco.